exposição do Apocalipse, versículo por versículo. Vamos ao capítulo 21, versículo 6, o ponto 1, está cumprido. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O comentário nos diz: quando Jesus concluiu a obra expiatória na cruz, exclamou em grego, teleo, que se traduz por está consumado. Mas neste texto, a voz do que se assenta no trono não faz uso do mesmo termo utilizado por Jesus na cruz. Deus, que está sentado no trono, utiliza o termo grego ginomai, que segundo o dicionário Strong significa vir à existência, começar a ser. Ok? Ou seja, esse está cumprido aqui, ele na verdade seria melhor traduzido por neste momento eu executo, faço vir à existência, faço começar a ser um mundo espiritual. Ok? O termo ginomai foi utilizado na sétima taça que decretou o fim da grande tribulação e a vitória sobre o anticristo e o falso profeta. Neste texto, ele é traduzido por está feito. Tá lá, ó. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. O termo grego aqui é o mesmo termo grego utilizado, ok, no Apocalipse 21, versículo 6, ginomai. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega a última. A segunda parte do versículo diz princípio e fim. Não aparece no original, é uma interpretação do tradutor para que o leitor entenda o significado de alfa e ômega. Seria equivalente ao A e o Z, tá bom? No nosso alfabeto. Ou no alfabeto hebraico, o Aleph e o Tal, ok? O título alfa e ômega é extraído da profecia de Isaías. Ele diz, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. O termo primeiro neste versículo de Isaías, é tradução do hebraico Rishon, e segundo o dicionário Strong significa primeiro como referência ao tempo, ou seja, eu dei início ao tempo. O termo Rishon deriva da mesma raiz de Reshit, que é utilizado em Gênesis 1:1 para descrever o princípio de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O termo princípio aqui é o termo hebraico Reshit. O termo último, em Isaías 48:12, é tradução do hebraico Acharon, e segundo o dicionário Strong, significa último, como referência ao tempo, ou seja, eu dei início ao tempo e agora eu estou dando fim ao tempo, para nós entendermos o versículo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Aqui Deus está dando fim ao tempo. A partir desse momento, não existe mais tempo. A melhor ilustração que eu ouvi sobre eternidade foi o missionário Lourenço Olson, diretor do seminário onde eu estudei, um missionário americano, E ele, na época, até citou o autor dessa frase, desse pensamento, mas eu, na época, realmente não anotei, mas ele transmitiu a seguinte definição de eternidade, ou, no caso, como será o tempo após esse fim de tempo, vou chamar assim, ok? Vocês entenderam. Ele disse o seguinte, imagine
que de 1000 em 1000 anos um pássaro viesse ao planeta Terra e pegasse um grão de areia e levasse embora. De 1000 em 1000 anos. Os grãos de areia iriam demorar muito para terminar. Mas quando terminasse todos os grãos de areia que existem no planeta Terra, a eternidade estaria apenas começando. Ok? Foi a ilustração que ele utilizou e que eu guardei. Então aqui a referência é ao início do tempo e ao fim do tempo. Não vai existir mais esse tempo, um dia, mês, ano, décadas, século, milênio, nada disso. A palavra profética está nos ensinando que Yahvé é aquele que deu origem a todas as coisas e também é aquele que encerra todas as coisas. Nós vimos no final do estudo do milênio que a humanidade vai estar reclamando e por isso vai ceder à tentação de Satanás. Eu coloquei como hipótese, claro, né? Que eles seria o motivo deles estarem descontentes com Deus, por ele determinar o fim do mundo físico. Ok? Mas Deus é soberano, não adianta a humanidade espernear, porque a Bíblia é clara em dizer que Deus já determinou o tempo da habitação do homem nessa terra. Não ultrapassará esse tempo. E é um exemplo de tolice muito grande a humanidade no final do milênio acreditar na proposta do dragão, que certamente envolverá uma promessa de impedir que Deus dê fim ao mundo físico. Não tem como. Não tem como. Então, a humanidade, infelizmente, vai cometer esse erro.